pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou mestrando Maurílio Augusto e hoje eu vou comentar um pouco sobre espectros atômicos. Eu, no caso, sou também, mestrando do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, o MNPF, vinculado ao polo da Universidade Federal de Catalão, que está também elencado ao Estudo de Física da própria universidade. Quando nós vamos falar sobre espectros atômicos, nós temos que relembrar um pouquinho e relacionar tanto com alguns princípios básicos da ondulatória, como o espectro eletromagnético, e relacionar também um pouco a tabela periódica, justamente por conta desses espectros atômicos serem bem evidenciados com os elementos químicos. Óbvio que cada um com a sua particularidade, mas eles estão bem associados e são necessários as compreensões de ambos para que nós possamos entender da melhor forma esse conceito e essa definição. Para nós chegarmos a esse ponto de discussão, nós vamos seguir as seguintes etapas. Ao falar de espectros, radiações e energia, nós temos que seguir da seguinte forma. Nós vamos começar falando sobre o espectro eletromagnético, radiações e energia, posteriormente a relação das cores do espectro visível com energia de radiação, depois a aplicação de diferentes gamas de radiação eletromagnética e, por fim, a emissão de radiação pelas estrelas, que entra dentro do espectro de riscos de absorção. Quando nós vamos falar do espectro eletromagnético, nós temos que relembrar que ele acaba sendo constituído por radiações distintas e elas vão transportar diferentes tipos de energia. Essas radiações podem ser por meio das ondas de rádio, das microondas, a radiação infravermelho, luz visível, os raios ultravioleta, raio-x e também nós temos a radiação gama. Elas estão em ordem crescente de energia, então isso indica que quanto mais aí ao final, no caso a radiação gama, maior será a energia. Então a gente acaba tendo uma frequência muito alta e o comprimento dela acaba sendo bem pequeno. Com isso, a gente acaba observando que, por meio dessas diversas radiações, as infravermelhas são as que vão provocar o maior aumento da temperatura, justamente que elas vão ter o maior efeito térmico. A gente consegue ver justamente pela aplicabilidade que o infravermelho tem. Quando nós vamos começar a relacionar a questão dos espectros, radiações e energia, nós percebemos que, ao falar desse espectro eletromagnético, nós temos justamente o espectro de luz visível. Quem, no caso, acabou fazendo essa descoberta e experimentos foi Newton, lá em 1666, onde ele produziu esse primeiro espectro. O que ele fez aqui? Ele pegou, no caso, um feixe de luz branca e por meio de um anteparo com uma pequena fenda, essa luz ela acabava aqui passando, chegava nesse prisma, e ao chegar nesse prisma, ela acabava sendo aqui refratada em diferentes faixas de cores. Essas faixas de cores acabam formando aqui, no caso, o espectro visível. Mas nós conseguimos perceber que a cor mais aqui de vermelho, ela acaba sendo desviada bem mais fortemente que as outras cores, né? Agora o violeta ele é bem menos ainda desviado. A gente consegue observar bem aqui nessa faixa de cores esse espectro visível. E o que que acontece? Quando nós vamos falar aqui dessa luz branca, nós acabamos de ver que ela vai ser, no caso, né, difratada e refratada em diferentes faixas de cores. Essa luz branca ela vai ser construída justamente pela essa gama contínua de radiações diferentes. Essas cores, no caso, elas são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São cores que remetem justamente ao arco-íris, que nós conhecemos. Quando nós voltamos a falar um pouquinho aqui desse espectro, nós conseguimos perceber que, por esse espectro visível de cores fazer parte do espectro eletromagnético, nós conseguimos determinar também alguns comprimentos, onde elas vão variar de faixa de 400 nanômetros até nós chegarmos aqui em 700 nanômetros. Porque 750 nanômetros já entra na infravermelho. Então, o que acontece? A violeta, ela era justamente a cor que era menos desviado. A gente percebe justamente essa relação com a questão do comprimento dela. Justamente o comprimento bem menor comparado aí da cor vermelha, que acaba tendo 700 nanômetros, indicando também ter o comprimento bem maior. Assim como nós temos os outros tipos de radiações, onde nós temos aqui as ondas que são baixas, ondas de rádio, ondas de microondas,
é, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. Nós percebemos que elas vão variar de forma com que, quanto maior for a frequência, menor é o seu comprimento. Assim vice-versa. Quanto menor for, no caso, a frequência, maior o comprimento. Assim, nós chegamos no espectro solar. Nós percebemos que ele não está da mesma forma que Newton acabou fazendo aquela descoberta, onde nós tínhamos aquele espectro que ele era bem completo das cores, as cores eram bem definidas. Foi justamente lá em 1814 que Franz Hofmann ele acabou descobrindo que o espectro da luz solar ele não é contínuo, como os primeiros espectros que Newton acabava demonstrando. Até porque nós acabamos observando que nós tínhamos algumas raias escuras, que era justamente, né, por conta dessa luz produzida nesse núcleo do Sol. Essa luz acaba produzindo aí uma radiação bem forte, nós conhecemos, né, a ultravioleta, e quando esses raios, né, acabam passando aqui para a nossa atmosfera, parte ou então, né, alguma dessas cores da luz, elas não são absorvidas de forma adequada. Então ele acaba demonstrando nessas raias. Isso daqui só demonstra para a gente que esse espectro, no caso, ele acaba sendo um espectro de absorção, até porque a nossa atmosfera vai absorver algumas cores. Então ele vai acabar sendo demonstrado dessa forma, né, com essas pequenas raias aqui, onde vai faltar, né, justamente alguns comprimentos de ondas. Então nós percebemos que toda essa radiação, ela vai, no caso, chegar para a gente, porém, nós vamos ter essas raias nesse espectro. Ah, só lembrando que nós temos duas estrelas, né, diferentes. Então percebam que as raias, elas são um pouquinho similares, mas aqui a gente acaba tendo nessa primeira uma quantidade de raias, né, bem maiores aí do que a segunda. Mas ela também continua tendo algumas raiazinhas, que são essa parte escura. Quando nós vamos classificar esses espectros, eles podem ser de duas formas. Pode ser contínuo, e se for contínuo, no caso, ele é constituído justamente por uma radiação gama contínua de energia, como da luz branca, onde nós vamos ter toda essa energia de forma crescente, o espectro vai estar totalmente contínuo, visível, ou então ele vai ser descontínuo ou de riscas, que é quando nós temos, né, essas radiações com certos valores de energia, que é o espectro de uma estrela, onde nós vamos ter a presença de algumas raias, algumas falhinhas visuais. Mas nesse caso, justamente o espectro de absorção. Percebemos que aqui nós temos uma fonte de luz branca. Se essa fonte de luz branca chegar a alguma determinada amostra de um elemento aí que nós estamos estudando, e por meio desse elemento ela acabar sendo aqui, ó, sendo aproximada de um prisma, essa luz, e ela vai ser que refratar diferentes faixas de cores, nós conseguimos perceber que essas riscas negras elas vão aparecer novamente. E elas vão justamente corresponder a essa radiação que foi absorvida por esses átomos da amostra. Até porque nós não estávamos mais com essa fonte de luz natural, que é a luz branca. Ela passou por um elemento, então ela acabou sofrendo também alterações. Com isso, nós também vamos relacionar justamente essa faixa de comprimento de cores, normalmente, o 700 nanômetros a cor vermelha, e mais próximo ali de 400 nanômetros, mais para a cor violeta, e nós percebemos e conseguimos definir bem essas raias negras, onde elas estão bem localizadas. E também conseguimos definir a cor, justamente pela facilidade de entendimento do espectro eletromagnético. Porém, além desse espectro eletromagnético, nós conseguimos perceber que nós também temos esse espectro de emissão de risca. Ele acaba sendo bem diferente desse espectro de absorção que a gente acabou de comentar. Porque o de absorção, parte vai ser absorvido pela amostra que a gente acaba tendo contato com algum outro elemento, como foi o caso do Sol. Quando ele vai entrar em contato com a atmosfera, parte desse comprimento de ondas, né, acaba sendo aí absorvido. No caso de emissão, nós vamos ter, no caso, as linhas que elas vão ser iluminadas, só que vai ser num fundo bem escuro, que é o caso que nós temos numa lâmpada incandescente, né, muitas vezes. É,
quando ela, no caso, vai passar pela corrente elétrica, a gente percebe que por conta da temperatura de um determinado mesmo material e também por meio aí do aquecimento, ela acaba emitindo uma luz. Então, essa luz vai ser visível para a gente, mas vai ser justamente por conta dessa questão da emissão, né? Então, ela vai ser emitida para nós, essas faixas de cores. O que que acontece? Um fato mesmo bastante curioso é porque toda linha que aparece, no caso para a gente, nesse aspecto de absorção, que a gente pode identificar, né, com determinado comprimento de onda, ele foi justamente apitado por conta de uma luz incidente. Agora, quando ele é feito, né, pelo espectro de emissão, essa luz, né, ou então a frequência, ela vai poder aparecer para a gente de forma bem clara. Então a gente percebe que, por meio, né, dessa emissão de luz, ela novamente vai passar aqui por uma fenda, passa aqui pelo prisma e somente alguns comprimentos específicos de cores, né, que vão aparecer para nós. Nesse caso aqui, a gente consegue identificar que apareceu a cor violeta, a cor aqui no caso ciano, uma cor mais assim pendendo para o verde, e o alaranjado. Eles ficaram bem claros para a gente aqui de forma bem visível. Todos esses riscos aqui no caso, eles vão acabar compondo para nós uma identidade, né, que cada elemento químico pode ter. Só que quando nós vamos falar também desse espectro de risco, a gente percebe que nós temos, né, justamente essa separação. Por quê? Porque quando nós vamos falar desse espectro de absorção, igual eu ainda tinha comentado, nós vamos ter parcela aí sendo absorvida de uma fonte luminosa e, no caso, ela vai somente representar e apresentar para nós algumas riscas, né? Ou então algumas zonas negras aí. Mas o fundo é bem brilhante. Agora, o de emissão é justamente o contrário. Até porque nós vamos ter algumas riscas brilhantes, mas o fundo ele é negro. Que é o caso que nós temos. Ó, a luz branca sendo incidida, passou aqui pelo prisma, ela acabou sendo, no caso, né, difratada, gerou-se a refração aí para nós, só que aqui foi espectro contínuo. Aqui, por exemplo, um gás, né? Acabou aí, no caso, sendo emitido, passou aqui também pelo espectro, só que nós tivemos aqui o espectro, no caso, de emissão, onde nós temos justamente esse aí espectro onde nós vamos poder observar essas riscas brilhantes, mas o fundo é totalmente negro. Agora, se eu pego aqui no caso a luz branca, ela passa também, né, por algum gás, e eles vão passar depois aqui por, por um prisma, né? Ela, no caso, também vai ser, né, difratada, porém, vai ser já ao contrário. Nós teremos as riscas negras aqui presentes para nós, mas o fundo é bem brilhante. Nós conseguimos observar que, por meio desses espectros atômicos, nós teremos, né, justamente a impressão digital de algum elemento químico, como por exemplo aqui o hélio. O hélio, se nós formos observar, nós conseguimos verificar tanto a parte do espectro de absorção, quanto também o de emissão. Aqui no de absorção, a gente consegue observar que nós temos essas riscas negras, elas estão aqui bem marcantes para nós, e nesse espectro de absorção, a gente consegue observar também as faixas de cores presentes aí no hélio, né, quando ele está exposto. Agora, nesse espectro de emissão, quando a gente acaba observando aqui ele, já faz um processo diferente, nós conseguimos ver que é, essa, essa energia, no caso dessa radiação aí emitida, ela acaba complementando essa parte que foi absorvida. Por quê? Quando eu analiso os dois espectros, se a gente fosse tentar juntar os dois, eles são bastante complementares. Porém, no caso, quando nós vamos analisar o espectro de absorção e o espectro de emissão, eles acabam sendo diferidos um do outro. E assim eles acabam compondo a impressão digital de cada elemento químico, porque eles não serão da mesma forma, eles podem ter similaridades. Até mesmo porque, quando eu falo tabela periódica, nós temos elementos que estão no mesmo grupo, né, pertencem à mesma família, então podem ter propriedades similares, porém cada elemento químico vai ter uma identidade visual diferente, tanto no espectro de absorção quanto também no de emissão. Se eu vejo aqui o sódio, por exemplo, a gente consegue observar que nesse espectro dele de emissão, ele acaba tendo aqui algumas faixas de cores, né, de tom mais pro verde, aqui também mais para a cor amarela.
E nesse espectro de absorção, a gente acaba vendo que ele demonstra também algumas riscas aqui de cores até um pouquinho diferentes, mas também nós temos algumas riscas negras, que elas são justamente complementar a essa faixa de cores que apareceu nesse espectro de emissão. Quando a gente vai falar esse espectro aqui do hidrogênio, nós já temos, né, ele sendo bastante estudado desde o século XIX, justamente pelo sueco, o Axel Balmer. Ele justamente, né, acabou observando que esse espectro, no caso do hidrogênio, ele tinha algumas linhas, no caso, iluminadas, né, justamente por esse espectro aqui de emissão, a gente consegue até observar aqui, só que só que ele também acabou fazendo a medição bem precisa de 6 significativos, né, desse comprimento visíveis do átomo de hidrogênio. Então, quando ele foi estudar, ele acabou, no caso, relacionando os dois, né, as duas formas, né, tanto de emissão quanto de absorção. E, e com isso ele acabou também produzindo, né, justamente mais tarde, alguns cálculos também com outros cientistas também muito importantes. Quando nós vamos, no caso, justamente fazer algumas comparações das riscas, né, representadas nesse espectro de emissão de uma estrela com as riscas dos espectros dos diferentes elementos químicos, a gente vai observar que algumas vão se coincidir, como eu deixei comentado anteriormente. Só que elas, no caso, vão acabar se diferindo por conta da identidade visual para cada elemento químico. Nós temos aqui o hidrogênio, o sódio e o neônio. Neônio, no caso, o gás nobre. Nós conseguimos observar que, no caso, o hidrogênio ele acaba tendo, né, algumas faixas aqui um pouco diferentes nesse espectro aqui de emissão. O sódio ele também vai ter faixas diferentes, inclusive de comprimento, e o neônio também. Justamente porque cada elemento químico vai ter uma identidade visual. Só que se nós, no caso, né, fôssemos juntar, né, esses elementos aí, nós iríamos muitas vezes produzir algumas faixas de cores muito maior. Só que não é o caso, porque cada elemento químico tem sua identidade visual e nós temos que respeitar ela. E com isso mesmo, a gente acaba conseguindo muitas vezes identificar quais são os elementos químicos que também existem, né, numa determinada estrela. Como é o caso, por exemplo, do Sol, por meio daquela faixa de cores que foi produzida por ele, nós conseguimos determinar também os elementos químicos que acabam compondo ele. Até porque o Sol, justamente com sua temperatura, nós não conseguimos ir para lá e analisar a composição dele, de forma até mesmo pessoal, ter contato. Eu só tenho mesmo que agradecer pela presença e pela aula de hoje. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Até logo.